Bom, hoje eu quero voltar a falar sobre arrays e strings dinâmicas. Na verdade, o assunto em si é gerenciamento de memória. E isso se passa de forma automática, então você não vai ter que se preocupar em ficar se perguntando quantos bytes você vai precisar. Mas o que você tem que saber é que os seus objetos que você define no seu programa, eles vão viver ou na stack ou na heap. Isso vai depender do tamanho deles, né? Geralmente a stack, que é uma memória muito eficiente, ela é menor, ela é muito menor que a heap. E o seu compilador vai olhar, vai olhar o objeto que você está criando e tá falando, cara, isso aqui é muito grande, não dá. E ele vai alocar na heap automaticamente, é ele que vai decidir. Então você pode ver, geralmente, por exemplo, aqui no meu computador eu tenho sobre o terminal, o 7-S aqui, eu tenho 8 MB mais ou menos na stack. Então, se eu criar um array grande o suficiente, já era. Tipo, eu não vou ter memória o suficiente para esse array, e aí tá aí o tal do stack overflow, né? Deixa eu fechar esse cara agora. Mas eu sei que você é uma pessoa esperta e já sabe isso, né? Mas no geral, quando você precisa trabalhar com coisas, objetos dinâmicos, como por exemplo arrays, a gente já viu na aula que se chama, que eu vou deixar aí no card, você pode ficar à vontade. Mas vamos fazer um exemplo, né? Então você pode pegar o número inteiro e dizer que ele é do tipo allocatable. O número i, ele é alocável. Não precisa necessariamente ser um vetor, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a gente pode criar v, um vetor alocável, mas eu posso criar um número inteiro alocável também. Então você, tipo, pede a memória. Ok. Então aqui a gente tem um número inteiro e um vetor alocável, tá? Eu comentei no vídeo que você precisava usar, que você pode usar o allocate, que é uma função, mas não necessariamente, tá? Como é automático, por exemplo, eu posso falar que i igual a 1 e, por exemplo, v igual a 1, 2, 3. Ele já aloca para mim o tamanho dos objetos, né? Então eu posso printar, por exemplo, v, size de v, size de v e o i. Se eu compilar, eu tenho aqui 1, 2, 3, 3 e 1, que é esperado, né? Então, óbvio, né? Nessa linha aqui eu já comentei que você pode fazer coisas desse tipo, ó. Fala que v carrega v e v no próprio vetor, então você está concatenando o vetor v, né? Então a tua saída aqui vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3. Meio feio, mas você vai ter que me perdoar. Mas você pode fazer esse tipo de coisa. Claro, né? Você pode fazer muitas macaquices diferentes, como por exemplo, jogar todo mundo para zero, ou você pode fazer, a gente já comentou sobre essa anotação, né, de você criar um range com os seus vetores de 1 até 10. Então aqui eu vou ter um array de 1 até 10, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso começar com 0, 0, daí os dois primeiros elementos são 0, depois eu faço o resto dos elementos de 1 até 10. Bom, eu posso fazer assim também. O que está acontecendo aqui? Eu tenho 0, 0, e aí depois eu tenho, os outros elementos vão ser 9, 9, 1, 9, 9, 2, 9, 9, 3 até 9, 9, 10, né? Então é elemento pra caramba. Mas você pode fazer esse tipo de coisa também. Você vê aqui, ó, 0, 0 os dois primeiros, depois 9, 9, 1, 9, 9, 2, 9, 9, 3, mas isso você já sabe, é só revisão, tá? Quero só que você você observe que você pode alocar números também. Tá aí, claro, caracteres, né? Então, por exemplo, esse aqui, caractere alocável. Vou chamar de S mesmo, não tem problema. E eu vou comentar todo esse resto aqui, porque daí senão... Então, sei lá, printar o S e vamos dar um valor para S, né? S igual a... Olá, mãe. Alô... Alô... Aqui, tá bom, pronto. Escrevi errado, perdão. E aí, não foi usado, né? Tudo bem. Tá aqui, olá, mãe. Então você não necessariamente precisa usar o allocate. Se você quer usar o allocate... Agora deixa eu só te mostrar uma coisa. Você pode usar o allocate da seguinte forma, tá? Allocate, e aí você passa o vetor, no caso do vetor v, né? E aí você passa o tamanho dele. Então, pronto. Nessa linha aqui, o teu amigo v agora tem tamanho 5. Daí no caso do caractere, allocatable, aí você escreve esse caractere, coloca o tamanho. Aí no caso o tamanho vai ser 5, coloca o S.
Então agora o S tem tamanho 5. Allocate. Nossa, hoje tá ruim. Então tá ali, olá mãe. Mas olá mãe não tem tamanho 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Sim, isso aqui não vai garantir que a alocação fique fixa, tá? É uma forma de você alocar o seu programa. Mas não necessariamente essa alocação é fixa. Tanto que o S aqui na linha 19 já muda, né? Para tamanho 3, 4, 5, 6, 7, né? E o compilador nenhum. Tá tudo bem, é assim que funciona, é dinâmico. Os objetos mudam, tá? Mas antes um comentário aqui interessante, tá? A função allocate, se você achar razoável, você pode alocar mais de um vetor ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, eu posso alocar x, y, z, todo mundo que eu tiver aqui, sei lá, com 10 e com 3. Tranquilo. Não vai dar problema não. Tá? Aí você pode desalocar. E claro, você não vai passar a anotação de vetor aqui, né? E é só você vir aqui e alocar. Ok? Não sei se ficou claro isso no último vídeo. Posso passar um número também, ó. Posso vir aqui e alocar um número. Posso desalocar um número. Tudo certo, tá? Vetor é um número, tá? Então vamos continuar aí com os outros argumentos da função allocate. Um exemplinho simples aqui, que é a utilização dessa função allocate, que pode ser útil. Tem um parâmetro que é interessante, né? Você pode usar sempre o primeiro parâmetro, no caso vai ser o seu vetor, mas o segundo parâmetro pode ser o objeto que se chama source ou um mode. O que ele vai fazer? Bom, aqui nesse exemplo eu tenho 3 vetores alocáveis, z, x e y, e z é igual a 1, 2, 3, 4. Se eu usar allocate e aí passar o parâmetro source igual a z, significa que eu estou pegando z e estou fazendo uma cópia de z e colocando isso em x. Eu posso usar o mode, a opção mode também. Então, se eu alocar y, mode igual a z, significa que eu estou olhando o tamanho de z, aí eu vejo o tamanho de z, e aí eu aloco o tamanho de z em y. Deu para entender? Então, source faz uma cópia do z e passa para y. E mode vai fazer uma cópia do z nesse caso. Uma cópia do z não, vai olhar o tamanho de z e vai alocar y com o mesmo tamanho de z. Então, a gente pode olhar, pelo exemplo, se a gente compilar. Eu tenho 1, 2, 3 e 4, que é o print de x. E eu tenho 0, 0, 0, 0, que é o print de y. Tem mais outros 2 parâmetros interessantes que eu quero comentar com vocês nesse vídeo também, que é para você evitar erros. Então, olha só para esse exemplo rapidinho. Eu estou pegando z e por alguma razão eu estou alocando ele com 4, tá? Imagina que você tem lá uma subrotina, uma função, e aí esse 4... você descobre na hora que seu programa está rodando e aí você quer criar um vetor z de tamanho 4. Acidentalmente você tenta realocar z com o tamanho 5 algumas linhas depois. A pergunta é, esse programa vai compilar? Resposta, não. Você não pode alocar o objeto que já está alocado. Só que isso pode crashar o seu programa, ok? Então, tem um parâmetro aqui. Tem outro parâmetro aqui que se chama stat, que eu vou chamar de stat, vai receber o valor stat. E tem o parâmetro que se chama error msg, e eu vou chamar de msg. E é óbvio, né? Ele vai te dar o status da alocação, ou seja, se o objeto foi alocado com sucesso. E se tem algum problema, se houve algum erro, ele vai jogar dentro dessa mensagem, o error message, o erro da alocação. Se foi da alocação em si, se houve um problema na hora da alocação, ou se você, sei lá, está tentando alocar um objeto que já está alocado. Então vamos declarar eles. Então, stat é o número inteiro e um caractere que eu acho que é tamanho 50 por aí. Então, está declarado. Esse você pode passar tanto na hora de alocar o objeto e na hora de desalocar. Então aqui o stat igual a stat e message igual a message. Então rodou o programa, não aconteceu nada, tá tudo certo. Então ele provavelmente alocou. Bonitinho. Então, por exemplo, if, então se o stat for diferente de 0, então eu posso passar um error stop e passar a mensagem de erro pro compilador.
meu programa, tá vendo? A mesma coisa na hora de desalocar. Então, não teve problema nenhum. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e alocar Z com 3, e aí depois eu venho aqui e tento alocar o Z com 4, você recebe um error stop. Então, attempt to allocate an allocatable object. Então, é bastante simples também. Você aloca, você desaloca, você tem os erros de mensagem, essas variáveis stat para você descobrir se deu certo, né, a sua alocação ou desalocação e a mensagem, tá? Então, por exemplo, olha só o que aconteceria se eu não tivesse pedido para parar o programa aqui na linha 11. Se eu comentar essa linha, ele não gera erro, tá vendo? Posso vir aqui tentar printar o Z. 1, 2, 3 e 4. Ah, mas você mudou a alocação, ó. Pois é. Programando muito em Zig, eu não lembro mais como é que é os comentários. Olha lá. Olha só a resposta. 000. Então, olha só mesmo. Lembra que deu erro quando a gente tentou alocar o Z? Por que não está dando mais erro? Isso é um detalhe curioso. Se você usar a função... Deixa eu ver, não sei se foi claro, mas assim, ó, a gente está realocando Z e dessa vez não está dando erro. Por que daquela vez deu erro e agora não deu erro? Bom, no fundo dá erro. Só que o que está acontecendo aqui é o seguinte. Quando você usa o stat e o error, no fundo, o programa não vai mais parar de executar. A responsabilidade é sua, portanto, de parar a execução se deu algum erro. Tá? E de fato é para dar um erro, né? Tanto que se eu usar aqui, ele deu um errinho. Então, se o stat for diferente de 0, ele dá um erro. Outro caso interessante que você pode precisar alocar objetos é quando você cria os seus próprios derived types, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um tipo T, e ele é um inteiro I. Ele tem um campo I e um campo R, tá? Então você pode, se você achar razoável, criar um objeto, por exemplo, XA e VXA, que são do tipo T e são alocáveis, tá? Então, por exemplo, a gente pode usar ele aqui, ó. O XA, eu posso, tá vendo que aqui eu tô alocando tanto o XA quanto o VXA. Um deles é um objeto normal e o outro é um vetor. Então, aliás, é uma matriz, tá? Então, você pode fazer essas loucuras se você achar razoável. Então, eu posso vir aqui e alocar. Então, eu posso passar pro VXA, por exemplo, 1. Eu passei, ele vai ser um objeto do tipo uma matriz 1 por 2. Então, eu posso vir aqui e fazer VXA 1 é o objeto do tipo T, que recebe o número I igual a 1 e o número R igual a 1, 0. É a mesma coisa para o VXA 1, 2, que são as duas dimensões possíveis, né? E depois eu venho aqui e desaloco o VXA normal e o XA que eu nem usei, né? Só vim aqui e é isso aí. O que fica interessante quando você está usando os seus próprios objetos alocáveis é quando um dos seus campos... Então aqui agora a gente vem para o tipo MyType, bastante profissional, né, que eu tenho um inteiro A, um real B, e dentro do MyType, e se você estiver muito confuso com o que está acontecendo aqui, eu peço desculpas, talvez eu tenha uma didática muito ruim, ou você não assistiu os meus vídeos de Derived Types, Type-Bound Procedures e coisas do tipo. Então você deveria ir rapidamente, bota no vezes 2, assiste aí, deixa o like se você gostar, e se você não gostar, deixa o like também, porque eu não sou palhaço, né? Mas vamos voltar aqui. Então, fica interessante quando o teu tipo, de fato, é alocável. Aliás, o teu tipo, você pode alocar o teu tipo que tem um objeto alocável. Então, olha só. O campo E do meu objeto MyType que eu vou criar, ele é um caractere alocável. Aliás, para ver direitinho. Eu tenho E, é um vetor. Qual tamanho? Não sei. Mas os elementos de E são caracteres com tamanho 3. Legal, né? Então, olha só. Aqui eu dou o valor para ele. Crio o MyType. E aí eu aloco ele. Eu digo que o MyType é alocável. Estou chamando de C. Esse aqui vai ser interessante. Então, vamos ver onde que eu aloco ele. Então, aqui eu aloco, por exemplo, o objeto C tem duas dimensões. Lembra aqui, né? Eu estou criando um MyType C, que é um vetor, nessa linha.
Então, myType tamanho C. O C agora eu estou dando 2 dimensões para ele. E aí, como eu tenho o E é alocável dentro do C, então C1 eu aloco aqui o E com tamanho 3 e eu venho aqui também aloco o E dentro do C2, da componente 2 de C, né? Que eu acabei de fazer aqui em cima, então portanto tem 2 componentes com 3. E aí na linha 33 aqui eu crio o meu vetor alocável. Por que eu tenho que alocar nesse caso? Porque eu tenho objetos alocáveis dentro do meu objeto alocável. Então, até o momento, no compilador, tanto o GFortran quanto o iFort, você vai ter que fazer essas alocações explicitamente, tá? Não vai funcionar implícita que nem a gente fez antes. Então aqui o myType, primeiro campo é 1, segundo campo é 1 e 0, terceiro campo agora é um vetor de caracteres, de tamanho 3. Então tá aqui o meu vetor de caractere tamanho 3, de 3, nesse caso aqui são 3 dimensões, componente 1 de C. Já a componente 2 de C, que está aqui nessa linha, eu estou botando 2, 1, e aí eu tenho um vetor de caracteres de tamanho 3 também. Tá? Então 2A, 2B. Ah, você está escrevendo 2A, 2B? Sim, eu posso, tá? Mas lembra que eu tenho que indicar aqui que é um vetor de caractere tamanho 3, senão ele vai reclamar. Apesar de estar escrito 2A, ele vai colocar para mim um espacinho, tá? E aí depois vem aqui e desaloco. Espero que tenha ficado claro. Mas se você usar objetos alocáveis, derived types alocáveis com campos alocáveis, você vai ter que alocar de alguma forma, tá? Bem simples também, nada demais. Então, se faz útil a função allocate, nesse caso. Outra coisa que talvez você não veja muito por aí é essa anotação aqui da linha 20, que eu estou criando um objeto RA1 e ele é do tipo typeReal. O que é typeReal? É real, tá? Se eu escrever real aqui vai funcionar também. É só caso você não tenha percebido, você pode fazer isso. Pode botar integer aqui, pode botar real, pode botar caractere. É isso, é simples. Eu vou deixar esse código. Aliás, temos um GitHub agora, então se você quiser ler esse código aqui com mais calma e testar na sua máquina, você pode entrar no GitHub e fazer download, tá? Então se eu compilar aqui, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Aloquei, desaloquei os bichinhos, é isso aí. Eu tenho mais 2 observações para a gente fechar hoje, quanto ao uso desses vetores alocáveis. Então, em algumas situações você vai usar esses vetores alocáveis dentro de módulos, ou você vai importar eles de algum módulo e vai usar dentro das suas subrotinas ou funções. Eu quero mostrar 2 casos aqui interessantes de uso de algum vetor alocável dentro de subrotina. Hoje vai ser mais simples, depois eu vou voltar a falar sobre isso, que tem bastante coisa para a gente comentar de qual é a melhor forma de você usar um vetor como variável. Eu vou deixar isso para outro vídeo. Talvez esse aqui fique longo demais. Mas vamos dar uma olhada com calma aqui no seguinte. Eu tenho uma subrotina. E essa subrotina, ela recebe um número inteiro, n. E aí ela também define um vetor alocável v. Se n for igual a 1, o meu v vai ser 1, 2, 3 e 4. Só nessa condição. N igual a 1. E depois eu vou printar n, v e se ele está alocado ou não. Deixa eu comentar aqui essa linha. A gente não tem spoilers. Mas olha só. Então eu vou fazer um looping de 1 até 4. Vou jogar esse i, a variável i que está nesse looping dentro da subrotina. E vamos ver uma coisa. Quando eu executo esse programa, meu i começa valendo 1. Esse 1 entra na subrotina. Eu printo o vetor v e aqui está tudo certo. Então, show de bola. 1, 2, 3 e 4. Em seguida, quando o i vale 2, o vetor simplesmente não existe. Eu não recebi erro nenhum, curioso. Mandei printar um objeto, mas ele não está alocado. Mesma coisa para a terceira tentativa e na quarta tentativa. Então a gente vê aqui o seguinte. Quando você criou esse vetor na primeira tentativa, na primeira vez que você usou essa subrotina, o teu sistema não armazenou esse v na memória. O v ele é desalocado assim que a subrotina com n igual a 1 é usada. Tanto que, quando você printa de novo, quando você volta a reutilizar a sua subrotina com os seus vetores alocáveis, o que acontece é que esse vetor não existe mais. Então, o resultado do print é que ele é desalocado, por isso apareceu aquele F, né? Não apareceu nada em V. Se você quer salvar as alocações, se você quer manter V vivo, V no caso é o vetor alocado, vivo ao longo do seu programa,
e você pode chamar N vezes a subrotina. A gente já comentou sobre isso. A maior cachorrada já existente em Fortran, você sabe qual é. É o atributo save. Então se eu botar para rodar esse programa de novo, o meu output agora é 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4, true. 1, 2, 3 e 4, true. Para todas as rodadas, para todos os N's. Tá? Aqui eu tô indo até 4 porque eu sou um cara legal. E aí você vai me perguntar, pô, o que aconteceu? Bom, basicamente a tua subrotina agora tem memória. Ela lembra do que aconteceu. Apesar de ser meio bobinho, tem isso que você pode fazer. Então o atributo save, mais uma vez, a maior cachorrada, tá aqui para meio que salvar as suas variáveis, né? Então, de fato, é isso que ela faz, né? Ela tem uma lembrança do que aconteceu, né? Então, toma cuidado com ela, ok? Por que tome cuidado com ela? E aí, aqui você tem que prestar atenção, meu amigo. Eu tenho uma outra subrotina que se chama submod. Ela é idêntica à subrotina sub. Só que você pode reparar que eu não tenho aqui definido um vetor. Não tenho. Esse vetor está definido aonde? Dentro desse módulo que está aqui, ó. Então, eu tenho um módulo e aí eu tenho um vetor inteiro alocável S. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou puxando S para dentro da minha rotina submod. Repara, ela é idêntica à subrotina sub, só que eu não estou declarando o S agora dentro da minha subrotina, está declarado dentro do módulo. E eu vou rodar essa subrotina para gente. Mesma história. Submódulo recebe N. Esse N é o número inteiro que vai entrar. Se N for 1, então S vai valer 1, 2, 3 e 4. E aí eu vou fazer a mesma coisa, vou printar N, vou printar S e vou printar se S está alocado ou não. E vou comentar isso aqui. Então, parará, piriri, pararu, rodou. Né? 1, 2, 3, 4, true. 1, 2, 3, 4, true. O resultado é diferente da primeira rodada que a gente fez, né? Na subrotina sub. Naturalmente, ao ser criado, o seu amigo S, o seu vetor alocável, ele já recebeu o atributo safe sem que você peça. É isso que você tem. É isso que significa esse output. Então toma cuidado ao usar módulos, ao usar vetores importados de módulos nas suas subrotinas. E se você usa ela mais de uma vez, porque fica armazenado na memória da subrotina o valor da variável do módulo. Então ele não entra como se ele fosse uma ele não entra virgem, digamos assim, dentro do seu módulo, tá? Então toma cuidado. Você pode, então, vamos olhar o output aqui junto. A mesma situação, subrotina sub, subrotina submod. Se eu printar, né, é a mesma coisa que está rolando aqui, só que dentro do módulo. Se você puxa um objeto de dentro do módulo, ele lembra o valor. Então, quando n foi 1, na subrotina submod, eu peguei o S, joguei o S para 1, 2, 3, 4. Chamei de novo, continuou valendo 1, 2, 3, 4. Então, ele não foi desalocado. Arrays de módulos só são desalocados no final do programa, tá? E não no final das subrotinas, que foi no caso, nosso primeiro caso da variável v. Então, por hoje é isso. Eu já comentei com você naquele vídeo sobre move alloc, não vou falar de novo disso. Eu acho que já ficou claro no último vídeo. E eu não vou repetir isso aqui, porque eu acho que o início já ficou repetitivo pra caramba, né? Mas toma cuidado quando você estiver mexendo com subrotinas e importar vetores alocáveis de módulos, tá? Isso aqui é perigoso. Quem avisa amigo é, certo? Se você tiver alguma observação, alguma coisa importante que eu não falei, com certeza existem várias, por favor, deixa aqui no comentário, pô. E aí vamos se ajudando e vai ser ótimo, ok? Eu fixo o seu comentário, todo mundo vai poder ver as suas observações e vai ajudar mais pessoas a aprender essa linguagem tão amada, que é o Fortran, né? Então eu quero deixar aqui o comentário do Ian no vídeo sobre arrays e strings dinâmicas. Você pode ver aqui que eu estou estudando bastante Zik, né? Mas aqui tá o Ian, ele comentou que se você não se assusta, toda vez que você alocar, você usar um objeto alocável sem usar o allocate, vai dar um bugzinho no teu compilador, né? Isso é por causa de Fortran. O Ian comenta para nós aqui.
Ele também disse que o allocate é supérfluo, em algumas situações, claro, né? Você pode usar sem medo mesmo. Toma cuidado só quando você tiver objetos, você cria, por exemplo, que nem eu falei no vídeo, né? Você cria type-bound procedures dentro, e aí lá dentro você tem objetos alocáveis e essa sua type-bound procedure é um array alocável. Sei lá, se você começar a fazer essas viagens, você vai ter que acabar usando o allocate, porque senão o seu compilador não vai entender. Então, saiba o compilador, conheça o teu compilador, tá? E aí ele fala umas paradas aqui sobre isso aqui eu comentei também, né? Sendo útil quando você tamanho do array, porém, blá blá blá. Então tem mais algumas observações que ele faz, dá uma lida aqui se você achou razoável, tá? Então deixa aqui o comentário do Ian. Seja como o Ian, seja gente boa, comente nos vídeos, eu adoro, eu me acho super importante, ok? Por hoje é isso, eu agradeço aí a sua observação, vou demorar para editar, porque meu computador deu pau, por isso que eu tô há muito tempo sem gravar vídeo. Eu estou me readaptando aqui, né? E eu deveria estar estudando outras paradas agora, mas tá tudo bem, né? Continuo procurando emprego, mas a vida é assim. Continue vendo os vídeos no canal, deixe seu like se você gostou, aquela coisa chata, né? Papo chato de sempre, mas pô, só assim, cara. Só assim pra eu crescer e eu começar a ganhar milhões e virar amigo do Ney. Mas é isso, eu agradeço aí a sua visualização. Um beijo no seu coração.